Olá meninas, tudo bem? Eu vim hoje trazer mais uma peça do nosso jogo Xodó. Para quem não viu, aí no canal já tem a primeira peça, que é a nossa caixa acoplada, tá bom? E hoje eu tô trazendo para vocês essa bela peça, que é a nossa tampa do vaso. E ela fica assim, ó, bem bonita. Aqui é a parte de trás ali da redinha do nosso encaixe, né, do nosso vaso, e ela fica assim perfeita, tá bom? Então eu tô trazendo mais essa aula para vocês, espero que vocês gostem e vamos para nossa aula. Então aqui, meninas, vamos iniciar a nossa tampa do vaso e toda a lista de materiais vai estar aí na descrição do vídeo para vocês. Dando continuidade aqui nas nossas peças do jogo Xodó, jogo de banheiro, dê a sua laçada inicial e suba 21 correntinhas. Vou terminar aqui as minhas 21 e volto com vocês. Fez aqui as 21 correntinhas, laço e agulha, e vamos contar aqui da agulha para baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui na sétima vamos fazer um ponto alto. E a gente ficou aqui com essa argolinha. No ponto seguinte, mais um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. E ficamos aqui com esse bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, pule um intervalinho de correntinha e na próxima faça mais um bloquinho de ponto alto. Um para cada ponto da carreira de base. Uma correntinha e a gente vai ficando assim. Uma correntinha, pule um ponto de base e no próximo mais um bloquinho de 3 pontos altos, um para cada ponto da carreira de base. Eu vou finalizar aqui a minha carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, suba 6 correntinhas, 3, 4, 5, 6. Agora você vem aqui no pezinho do ponto alto no qual a gente iniciou e faça um ponto baixíssimo. Pra gente também ficar com a argolinha desse lado. Chegando aqui, você vai subir 3 correntes e ponto alto em cima de ponto alto aqui do bloquinho. Uma correntinha. Repare que a gente já está no outro lado da carreira. E bloquinho em cima de bloquinho novamente. Aqui nessa parte reta vai ser sempre desse jeito, bloquinho em cima de bloquinho com intervalo de uma corrente. A diferença vai ser só ali nos cantos do trabalho. Uma correntinha e já passe para o próximo e mais um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto da carreira de base. E vamos ficando dessa maneira. Chegando aqui no final da carreira, uma correntinha, laço e agulha, e naquela argolinha que a gente fez de 6 correntinhas, aqui a gente vai colocar 6 pontos altos, sem nenhum intervalo. Faça aqui os 6 pontos altos dentro dessa argola. E aqui a gente já vai passar para o outro lado da nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma correntinha. E já estamos aqui no outro lado do trabalho, na parte reta aqui do trabalho, e fazendo os 3 pontos altos, uma corrente, e fazendo aqui o bloquinho da nossa carreira. Uma corrente e ponto alto em cima de ponto alto, fazendo bloquinho de 3 pontos. E assim a gente vai fazer até a gente chegar aqui no final da carreira, que é onde eu volto com vocês novamente. Chegando aqui, meninas, no final da carreira, estamos aqui no outro lado da nossa argolinha novamente. E aqui a gente vai fazer
do mesmo jeito que a gente fez lá no outro lado, com 6 pontos altos, sem nenhum intervalo de corrente, apenas os 6 pontos altos aqui dentro, completando assim a nossa argola. Uma correntinha e feche sua carreira no primeiro ponto alto ali do outro lado da carreira com um ponto baixíssimo. E a gente vai ficando assim, ó. Então aqui, meninas, dá uma explicação para não ficar muito repetitivo. Nessa carreira de bloquinho vai ser sempre dessa forma. 3 pontos altos, uma correntinha e 3 pontos altos em cima de cada ponto da carreira de base. A diferença vai ser só aqui nas pontas do nosso trabalho. Então, a cada vez que eu chegar aqui na curva, eu volto com vocês. Eu vou fazer aqui a minha carreira aqui de bloquinhos e volto com vocês aqui na curva. Cheguei aqui na minha curva, fiz ali os meus pontos altos em bloquinhos, laço a agulha, uma correntinha e venho aqui no primeiro ponto da curva e faço 2 pontos altos no mesmo intervalo. Uma correntinha, próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Uma correntinha e 2 pontos altos no próximo ponto da carreira de base. Uma correntinha e assim a gente vai fazer até chegar aqui no outro lado. Então, ficamos aqui, meninas, com 12 pontos. Na primeira carreira ficamos com 6 e nessa carreira ficamos com 12. 2 pontos altos para cada ponto da carreira de base, com um intervalo de uma corrente cada. Aqui uma correntinha e já passe aqui para a parte reta dos bloquinhos, com 3 pontos altos. Uma correntinha e já passe para o próximo bloquinho. E assim a gente vai fazer também aqui do outro lado, bloquinhos de 2 pontos altos no mesmo intervalo, separado de uma corrente, e fazer ponto baixíssimo aqui pra gente fechar a carreira. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a carreira, suba 3 correntes, ponto alto, em cima de ponto alto aqui no intervalo dos bloquinhos, na parte reta aqui do trabalho. E vamos dar andamento até a gente chegar ali no outro lado aqui da curva. Cheguei aqui na minha curva, uma correntinha, e aqui onde tá esse bloquinho de 2 pontos altos, eu faço um ponto alto no primeiro ponto, venho aqui para o segundo e faço 2 pontos altos. Fiz aqui agora um bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, vou aqui para o próximo ponto da carreira de base, um ponto alto, no próximo ponto desse bloquinho de 2, eu faço 2 pontos altos no mesmo intervalo, uma correntinha de separação. Vocês podem observar que aqui a gente tá aumentando, na primeira carreira com 1, aqui na segunda com 2 e aqui na terceira com 3. Então, não tem segredo, meninas, fazer a continuação desse trabalho. Você vai fazer dessa forma em cada bloco, né, fazendo os aumentos, e a gente vai ficar aqui com essa base nessa curva com 4 pontos pra gente começar o nosso ponto xodó. E a gente estamos aqui na nossa terceira, né, com 3 pontos, vamos fazer mais uma para ficar com 4. Eu vou dar toda a minha volta e volto com vocês. Então, aqui, finalizei a terceira carreira de bloquinhos de 3, subi as 3 correntinhas, fiz aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos na parte reta do trabalho. Chegando aqui, agora a gente vai ficar com 4 pontos na última carreira. Um ponto na carreira de base, outro ponto aqui no próximo ponto da carreira de base e aqui no último o aumento. Vamos ficar aqui com 4 pontos, porque aqui nesse último a gente faz 2 pontos altos. Então, ficamos aqui, ó, com um bloquinho de 4 pontos altos aqui na curva. Uma correntinha
e já faça novamente outro bloquinho de 4 pontos altos com um aumento ali no último ponto. Um ponto alto aqui na carreira de base, outro no seguinte, e aqui no último, 2 pontos altos juntos. Uma correntinha e já passa aqui pro próximo bloquinho, um ponto alto no primeiro ponto, outro ponto alto aqui no segundo ponto e aqui no terceiro o aumento. E assim a gente vai fazer por toda a volta, aqui na parte redonda, na curva do trabalho. Chegando aqui na parte reta, faça os bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de uma correntinha. Desse outro lado aqui você faz da mesma forma, ó, faça o aumento aqui no último ponto para ficar com 4 e feche aqui com ponto baixíssimos, e a gente já vai voltar aí com o início do nosso ponto xodó. Então aqui, meninas, finalizei a carreira, suba 3 correntinhas e mais 4 correntinhas para virar. Então aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Lace a agulha. E aqui a gente vai pular 1, 2, 3, contando com o intervalo de corrente, pega no quarto ponto. E aqui a gente vai ficar com essas intervalinhos vazados. 4 correntinhas. Lace a agulha, pule 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. Essa carreira é bem simples, é só dessa forma mesmo. 4 correntinhas. Lace a agulha, pule 1, 2, 3, no quarto, um ponto alto. Então, assim, dessa forma, a gente vai dar toda a volta no nosso trabalho e ficar com esses bloquinhos vazados. Eu vou dar toda a minha volta e já já eu venho com vocês. E aqui chegamos no final da carreira, 4 correntinhas e contamos daqui, 1, 2, 3, na terceira, feche com ponto baixíssimo. E assim a gente fez esses pontos vazados para a gente iniciar o nosso ponto xodó. Então aqui, como eu já tinha explicado lá na aula da caixa acoplada, você faz 4 correntinhas para iniciar o nosso ponto xodó. Fazendo aqui as 4 correntinhas, você vire o trabalho, venha neste ponto alto de trás, você, ó, volte um ponto para trás. Nesse ponto, faça um ponto baixo. Suba 3 correntes, volte o trabalho para o seu lado direito, e com essas 3 correntinhas, aqui nesse intervalo da corrente que a gente fez, você vai fazer 9 pontos altos. Contando aqui com as 3 correntinhas que subimos, 9 pontos. Então, aqui dentro vamos colocar 8 com as correntes, 9. Eu vou fazer aqui os meus 9 pontos e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 9 pontos altos, naquela correntinha que a gente formou, lace a agulha. E vamos fazer 5 pontos altos aqui nesse ponto travessado, como eu expliquei lá na caixa acoplada, na aula da caixa. Esse ponto aqui, meninas, ó, esse ponto aqui, você laça a agulha, dá um jeitinho assim, ó, de você virar a sua peça, e nesse ponto você vai fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Fez aqui os 5 pontos, ele vai ficar assim, ó, atravessado aqui no ponto. Então, você vai vir nesse ponto alto seguinte, sem nenhum intervalo de corrente, diretamente nele, faça um ponto baixo. Fez aqui o ponto baixo, suba 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vire o trabalho novamente. E aqui nesse ponto,
baixo aqui que tem bem no topo da correntinha de baixo, a gente faz um ponto baixo, só pra gente prender a argolinha. Suba 3 correntes, vire o trabalho novamente pro lado direito e aqui na mesma argolinha que a gente fez ali no início, mais 9 pontos altos. Contando com as correntinhas, vamos fazer 8 aqui dentro. Então, assim, meninas, vamos dar seguimento no nosso trabalho, na nossa carreira, fazendo os pontos altos aqui dentro, pra gente fazer aquele biquinho torcido, que é o ponto xodó, né? Muito bonito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fez aqui os 9 pontos. Chegamos novamente aqui na reta daquele ponto alto. Logo após fazer os 9 pontos, lace a agulha, vire ele assim pro lado para pegar ele travessado e aqui faça os seus 5 pontos atravessado aqui nesse ponto. 3, 4 e 5. Fez aqui os 5 pontos e já chegamos novamente no ponto alto que vem à frente. Tá aqui o ponto alto à frente, chegou aqui nele, faça um ponto baixo, suba 4 correntinhas novamente e continue o trabalho fazendo esses pontos. Para você que não entendeu, volte o vídeo um pouquinho, que você vai entender como a gente vai fazer toda a volta aqui na nossa base da nossa tampa. Eu vou fazer toda a minha carreira e volto com vocês com ela finalizada. E já com o fio cru arrematado pra gente colocar aqui a nossa bolinha, né? O nosso ponto puff aqui dentro desse ponto, tá bom, meninas? Então, eu vou dar toda a minha volta, arremato o fio cru e já venho com vocês com o vermelho. Então, aqui, meninas, terminei a minha carreira aqui do ponto xodó, arrematei o fio cru e agora a gente vai iniciar com o vermelho. Mas antes da gente iniciar com o vermelho, eu quero deixar uma explicação aqui para vocês pro tapete da pia. Porque eu acredito que não tem necessidade de trazer a aula do tapete da pia, porque a base para o tapete da pia é a mesma base da tampa do vaso. Eu vou mostrar aqui para vocês o tapete da pia já pronto. Ele fica, né, um pouco maior. Então, essa é a única diferença que tem para o tapete da pia. Eu vou aumentar aqui, diminuir aqui o zoom para vocês estarem vendo aí o tapete. Então, esse aí é o tapete da pia. Vocês estão vendo que a base ali no ponto xodó, ela tá maior. E é essa explicação que eu vou estar trazendo para vocês agora, para que vocês venham conseguir fazer também o tapete de vocês sem nenhum problema. Então, aqui, colocando aqui a base do tapete para vocês darem uma diferenciada no trabalho, a gente tá aqui com a nossa tampa, a nossa base da tampa do vaso. Então, ó, eu encaixei aqui dentro, ela ficou menorzinha, né? Porque a medida da minha tampa, ela é menor, então aqui o tapete eu acrescentei e deixei ele um pouco maior. Então, eu vou estar trazendo aqui a dica de aumento. Então, não tem necessidade de trazer a aula, porque a mesma base da tampa é a do tapete da pia. A única diferença é que o tapete da pia, ela é maior e a do vaso, ela é menor e vai a redinha embaixo. Essa é a única diferença. Mas a quantidade de pontos ali, né, ou a forma de ser feita, não a quantidade, perdão. A forma de ser feita é a mesma, então acredito que não tenha necessidade de estar trazendo essa aula. Então, aqui eu vou explicar para vocês entenderem como vocês aumentarem a base de vocês. Tem aí duas formas de vocês estarem aumentando, tanto aqui no início, que é naquelas
21 correntinhas que a gente fez no início aqui da aula, como vocês podem também acrescentar carreiras circulares aqui na base antes do bico xodó. Então, aqui a gente iniciou com 21 correntes, né? Viramos aqui e pegamos na 7ª correntinha para começar o início dos bloquinhos. Então, se você quiser aumentar aqui, já no início, você vai colocar múltiplos de 4, né? Para fazer 3 pontos altos, a correntinha, e mais 3 pontos altos, 3 correntinhas e assim por diante. Então, você vai aumentar ele aqui. Faz as 21 correntinhas, que é esse tamanho, depois aumente múltiplos de 4 aí no tamanho que você quiser de bloquinhos para vocês aumentar o tamanho da sua base. A segunda opção é como eu falei, aqui mesmo, faz dessa mesma forma no qual eu expliquei no vídeo, né, da aula, e você vai aumentar circular. Aqui a gente terminou para fazer a tampa do vaso com 4 pontos aqui na curva. Então, para vocês aumentarem aqui, se não quiserem aumentar nas correntinhas, aqui na segunda carreira de vocês, aqui para a próxima carreira de vocês, antes do bico xodó, você vai deixar aqui na curva com 5 pontos, uma correntinha, 5 pontos, uma correntinha. Para o próximo, 6 pontos, a correntinha já passa para o próximo bloquinho, e assim sucessivamente, até vocês chegarem aí no tamanho desejado. Tá bom, meninas? Então, por esse motivo, não tem necessidade de estar trazendo a aula do tapete da pia, porque ele tem a mesma base aqui da nossa tampa do vaso. A única diferença é que ela é maior, tá? Então, eu deixei aí essa explicação para vocês. Então, vamos seguir aqui com a nossa aula da nossa tampa do vaso. Então, aqui, meninas, vamos iniciar com a linha vermelha, fazendo ali as nossas bolinhas, né? Os nossos pontos puffs. Mas para quem não conhece o ponto puff, chama ali bolinhas. Então, aqui no meu lado avesso da base, a gente vai pegar nessas correntinhas aqui que ficou lá do nosso ponto xodó. Aqui nessa correntinha, em qualquer uma delas, você vai firmar aqui a sua linha. Então, aqui com a linha já fixa, você lace a sua linha, vem aqui dentro da corrente e puxe, segure a linha uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 e 5. Fixou aqui, tire todas de uma vez. É um pouquinho difícil, mas a gente consegue. Então, aqui, você fez aqui a primeira bolinha, aí você faz 4 correntes. Fez aqui as 4 correntes, sem laçar, você vai vir direto aqui para a próxima correntinha do lado ali da base do ponto xodó. Puxe a linha, segure. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir daqui é 6 porque a primeira bolinha aqui, quando a gente faz aquela primeira laçada que a gente dá, quando a gente prende o fio, já é uma vez. Então, aqui foi 5, mas aqui já se torna 6 vezes. Então, vocês vão dar 6 laçadas em cada intervalo. Um ponto baixo, um ponto baixíssimo para prender e 4 correntinhas de intervalo de uma bolinha para outra. Essa base aqui é um pouquinho difícil porque ela é pequenininha, não tem muito jeito de pegar. Já vem direto aqui para a próxima correntinha do lado avesso da peça, puxe e segure. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez as 6, tire todas de uma vez e ponto baixíssimo. Então, assim, a gente vai ficando dessa forma aqui, meninas. A parte de trás, a gente vai ficando com essas bolinhas aqui. De uma para outra, 4 correntinhas. E já vá para o próximo intervalo aqui de correntes. Puxe e segure. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Então, dessa forma, a gente vai dar toda a volta. Então, aqui, meninas, finalizei com o fio vermelho para fazer as bolinhas e ficou assim aqui atrás, ó. Aí, o que que a gente faz? A gente dá uma encaixada nelas aqui para dentro, só para não atrapalhar o nosso trabalho ali na parte de trás, porque agora a gente vai voltar com o cru pra gente prender elas aqui. Então, elas vão ficar assim, ó, dessa forma. Mas para que elas fiquem aqui sem sair, vocês veem que, ó, eu encaixei e elas saem. Para elas não sair, a gente vai fazer aqui o nosso trabalhinho com o cru para finalizar as carreirinhas de bloquinho aqui atrás da nossa base, tá? Para que elas venham ficar todas ali atrás. Então, o que que a gente faz? A gente pega aqui o nosso fio cru, a gente dá aqui a nossa laçada inicial, e aqui na parte ao avesso da peça, a gente pega aqui, ó, nenhum dos pontos do bloquinho. A gente põe aqui, prende o fio, e aqui a gente sobe 3 correntes. Então, aqui a gente vai fazer só bloquinho em cima de bloquinho com uma correntinha de intervalo, e já pegue ali no próximo bloquinho e continue sua carreira normalmente, bloquinho em cima de bloquinho pelo lado avesso da peça. A gente vai fazendo dessa forma, 3 pontos altos, uma corrente, e já passe ali pro bloquinho seguinte. Chegando aqui na curva, você vai fazer os 4 pontos. Aqui eu já tô na curva, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem que não pode ter menos pontos, tá, meninas? Porque senão ele vai emborcar. Então, aqui, ó, eu tô com 4 pontos. Vou mostrar aqui pra vocês verem direitinho, porque eu já tô na minha curva. Aqui, ó, eu fiz os 3 bloquinhos aqui dessa carreira, 3 bloquinhos aqui dessa, com uma correntinha de intervalo, e já tô chegando aqui na curva. E aqui na curva eu vou fazer da mesma forma, eu vou seguir o mesmo modelinho. 4 pontos altos, uma correntinha, já passo pro próximo bloco, faço os 4 pontos e assim eu dou toda a volta. E eu volto com vocês na próxima pra gente fechar o nosso ponto puff lá e prender o nosso próximo bloquinho aqui em cima na próxima carreira. Então, aqui, meninas, finalizamos a nossa carreira, suba 3 correntes, equivale aqui o primeiro ponto alto do bloquinho, lace a agulha e vem aqui pro próximo ponto e faz ele inacabado, deixando 2 argolinhas na agulha. Aí, você vai vir aqui, ó, no ponto xodó. Chegando aqui, você vai pegar aqui, ó, 2 argolinhas aqui do ponto xodó e você vai fazer um ponto baixíssimo, tirando todos os pontos de uma vez. Lace a agulha e venha pro próximo ponto e faça o último ponto ali do bloquinho. E aqui a gente fez o bloquinho e já prendemos a bolinha ali na frente do trabalho. Uma correntinha, lace a agulha e vá pro próximo ponto e faz um ponto alto. Segundo ponto, deixe ele inacabado, 2 correntinhas, e vá lá pro outro biquinho, empurre ali a bolinha para dentro para ela fixar lá e pegue 2 argolinhas lá do ponto xodó novamente e retire todos os pontos de uma única vez. Lace a agulha e finalize o bloquinho terminando ali o outro ponto do bloco. E assim a gente vai ficando com os bloquinhos, que é a nossa segunda carreira, e já com as bolinhas presas ali dentro. Então, a gente vai fazer dessa forma por toda a volta. Se vocês não entenderam, vocês voltem o vídeo um pouquinho,
que vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum. Uma correntinha para passar ali pro outro bloquinho. No primeiro ponto você faz ele normalmente. No segundo, você deixa ele sem terminar, com 2 argolinhas na agulha. Empurre a bolinha para dentro, vá lá no ponto xodó. Pegue 2 argolinhas do ponto e retire todos os pontos de uma vez, assim finalizando o seu ponto, lace a agulha e siga fazendo os seus pontos como a carreira pede. Eu vou finalizar aqui toda a minha carreira, prendendo todos os biquinhos, prendendo as bolinhas aqui dentro, e ela vai ficando assim, ela dá até uma emborcadinha para cima, para ficar bem bonitinho aqui o biquinho com as bolinhas, mostrando aqui bem direitinho para vocês. Então, eu vou finalizar toda a minha carreira e já pode cortar o fio cru, tá bom, meninas? Porque a gente vai voltar com o fio vermelho para fazer o nosso barradinho.